você, eu vou provar para você que Jesus não pode fazer nada por você. Vou repetir. Você não ouviu errado. Você não ouviu errado. Eu vou mostrar para você e eu vou provar para você que Jesus não pode fazer nada por você. Hoje, no tempo que a gente vive hoje, o que está acontecendo? As pessoas, a boa parte delas, se sentem perdidas. Se sentem vivendo uma vida vazia, sem um propósito de vida. Quando a pessoa vive sem um propósito de vida, ela faz qualquer coisa na vida dela. Ela segue qualquer caminho. Quando a pessoa busca qualquer caminho, qualquer lugar que ela chegar vai servir para ela. Então as pessoas estão vivendo um tempo vazio na vida delas, sem um propósito de vida. E nessa história que eu vou contar para você, eu vou mostrar para você que Jesus não pode fazer nada por você. E você vai entender o porquê. Então eu já quero lhe pedir que você deixe um like, que se você deixe um comentário, que você se inscreva no meu canal. E você vai entender, através dessa história que eu vou lhe contar, como Jesus não pode fazer nada por você. Tá certo? Repito, fique comigo até o final. E eu vou provar isso contando uma história. Essa história fala de uma mulher muito ensinada, uma história muito ensinada pelos pastores, pelos padres, por aqueles que não são padres, enfim, é uma história que, para mim em particular, me ensina muito, me traz muita reflexão, me traz muito conhecimento, me traz muitos, como que eu posso dizer a palavra certa, muitos aprendizados. Nessa história que eu quero lhe contar, e eu vou lhe mostrar para você, que Jesus não pode fazer nada para você. Jesus não pode fazer nada para você. Nesta história conta-se e fala-se de uma mulher. Diz a história que a mulher, por muitos anos, por mais de 12 anos, ela sofria de uma hemorragia, de uma doença, de uma menstruação que não parava. E diz a história que ela gastou muito dos seus recursos que ela tinha para resolver o seu problema. Onde ela ouvia que alguém podia resolver o problema dela, ela ia lá e buscava. Qualquer caminho que oferecia a ela para ela conseguir resolver o problema dela, ela buscava para resolver. Porque quando uma pessoa ela está desesperada em resolver um problema, principalmente quando às vezes é um problema de saúde, um problema de saúde grave, qualquer coisa que der para ela, ela vai aceitar, porque ela quer resolver o problema dela. Ela quer resolver o problema dela. E esta mulher, diz a história, que ela sofria por mais de 12 anos com esse problema. E ela gastou dinheiro com um, gastou dinheiro com o outro. Onde tinha alguém que ela ouvia, que podia resolver o problema dela, ela estava lá buscando ajuda. Porém, diz a história que ela gastando todos os seus recursos e nada resolvia o problema dela. E dentro dela, de repente, já estava perdendo a esperança, perdendo a fé. Porque de verdade, vamos olhar, vamos pensar de verdade, o que nos move de verdade?
fé. A fé. A fé move alguém a abrir uma empresa. É a fé. A fé de que vai dar certo. A fé que eu vou ter cliente. A fé que eu vou vender. O que nos faz levantar todo dia cedo e fazer aquilo que a gente tem que fazer? A fé que vai dar certo. A fé que aquilo que a gente propôs a fazer, a gente vai conseguir. A fé de que eu vou vender mais hoje. A fé de que eu vou trabalhar e eu vou produzir bem. Porque ninguém acorda de manhã pensando em dar errado. Pelo menos assim eu penso. Pelo menos assim a maioria das pessoas. Ninguém acorda de manhã, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para trabalhar numa empresa, 9 horas por dia, para fazer errado. Porém, às vezes dá errado. Às vezes as coisas não andam do jeito que a gente quer. E nessa história, na história dessa mulher, penso eu, imagino eu, que ela já estava desanimada. Que ela já estava desistindo. Porém, ela ouviu falar de um tal de Jesus. O Jesus de Nazaré. Esse Jesus que ela ouviu falar que curou um cego. Esse Jesus que ela ouviu falar que curou um paralítico. Que ressuscitou alguém que estava morto, uma menina que estava morta. Enfim, ela ouviu falar de várias histórias de milagres que Jesus fazia. Que Jesus operava. Pessoas eram curadas, pessoas eram saradas, pessoas resolviam os seus problemas quando vinham até Jesus. E aquilo criou dentro dela uma esperança. Criou dentro dela uma fé. Porém, ela teria 2 desafios a se enfrentar. 2 desafios essa mulher precisou enfrentar. Primeiro desafio, a primeira pergunta: como vencer a si mesmo? E a segunda pergunta: como vencer os obstáculos e as circunstâncias que ela ia encontrar no caminho? São 2 perguntas que eu e você precisamos fazer todos os dias. Todos os dias precisamos olhar no espelho, olhar para nós mesmos e dizer: como eu consigo vencer a mim mesmo? Como que eu consigo vencer as minhas crenças limitantes, os meus bloqueios emocionais? Porque quando eu estou quase chegando no meu destino, quando eu estou quase chegando naquilo que eu quero, eu mesmo se auto-saboto. Com os meus pensamentos, com as minhas palavras, com as minhas crenças. Todo mundo me vê e diz que eu tenho capacidade. Mas eu não me vejo com capacidade. Isso é um bloqueio emocional. É um bloqueio de autoimagem, de autoconfiança. Isso é uma crença limitante que está dentro da pessoa e não deixa a pessoa avançar. Imagino eu que essa mulher também precisou vencer a si mesma. Porque você imagina, ela por mais de 12 anos tentou resolver o seu problema e não conseguiu. Ninguém podia resolver. Aí de repente ela ouviu falar de Jesus e começou a ouvir e de repente até viu os milagres que Jesus operava. E ela criou dentro dela uma fé, uma esperança, uma certeza, porque ela pensava consigo: se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado. E ela criou isso dentro dela, uma fé, uma confiança, uma certeza, uma esperança. Porém, agora ela teria que enfrentar o segundo obstáculo. O primeiro, ela já venceu, que era, de repente, a sua crença limitante, de repente, o seu bloqueio emocional, de repente, os seus traumas, porque ela, de tantas vezes que foi procurar ajuda, não encontrou ajuda, não resolveu o problema. Ela teve que olhar para dentro dela e mais uma vez acreditar. Mais uma vez dizer assim: não, eu vou tentar mais uma vez. E ela, em primeiro lugar, olhar para dentro dela e vencer ela mesma. Os seus bloqueios emocionais, suas crenças limitantes e a sua situação. Porque ela estava numa situação física
fraca, debilitada, porque já há muitos anos sofria. E eu quero que você pense comigo. Os problemas emocionais que as pessoas enfrentam, elas afetam muito o nosso corpo, a nossa energia. As pessoas estão sem energia para produzir, para fazer aquilo que tem que ser feito, por causa das emoções, por causa da ansiedade que corrói ela por dentro. A ansiedade hoje é o que mais está pegando as pessoas, é o que está mais judiando as pessoas, é o que está mais travando as pessoas e impedindo que as pessoas vivam o seu melhor no dia que se chama hoje. Porque o ontem é passado, o amanhã ainda não aconteceu. O hoje é o único dia que você consegue viver. E as pessoas não estão conseguindo desfrutar do hoje. Aproveitar o melhor do dia que se chama hoje. Porque a cabeça dela já está lá no futuro, já está lá na segunda-feira, está lá na sexta-feira, está lá na quarta-feira. E essa mulher, ela precisou enfrentar a si mesma. Porém, a si mesma já estava resolvido. Agora ela tinha que enfrentar um segundo obstáculo, que era o obstáculo que estava por lá de fora. Então, duas perguntas nós precisamos fazer. Como vencer a nós mesmos, nossas crenças limitantes, nossos bloqueios emocionais, vencer aquilo que está nos travando. E a segunda pergunta, como vencer os obstáculos que eu vou encontrar no meu caminho? Porque nós vamos encontrar obstáculos no nosso caminho, nós vamos encontrar. E como vencer isso? Nós vamos encontrar pessoas nos criticando. Nós vamos encontrar pessoas que vão dizer assim, eu já tentei e nunca deu certo. Você vai ter que enfrentar muitas vezes as suas experiências antigas que deu errado. Você vai ter que enfrentar isso e dizer assim, não, o que eu posso aprender com essa experiência que deu errado? Porque esta mulher, ela também teve a sua experiência de 12 anos, por vários médicos, e que deu errado. E ela teve que enfrentar isso dentro dela. Então, se você pergunta para as pessoas, o que mais trava elas, o que mais impede elas de alcançar o que elas querem? As pessoas vão dizer, o medo. Mas o medo do quê? O medo da crítica, o medo de dar errado, o medo de perder dinheiro, o medo de várias coisas. São vários os medos que trava, que impede a pessoa de chegar onde ela quer, de alcançar o objetivo que ela quer, o sonho da vida dela. Porque ela ouviu que alguém fez e deu errado. Isso cria um medo dentro dela. Então ela não consegue confiar, ela não consegue acreditar e ela não consegue ter fé. Mas de verdade, o que nos move todos os dias? Sair cedo, acordar cedo, trabalhar o dia inteiro, fazer o que tiver que fazer. O que nos move a plantar hoje uma boa semente? O que nos move hoje a plantar uma boa semente? A fé de que amanhã nós vamos colher bons frutos. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. É a prova, é a certeza das coisas que a gente se espera. O dia de amanhã não aconteceu. Porém, a gente pode plantar hoje uma boa semente. A gente pode plantar hoje. E o que nos faz ter a certeza de que amanhã a gente vai colher bons frutos? A fé. Simplesmente a fé. A fé de que eu vou plantar hoje para colher amanhã. Então, esta mulher, ela teve que enfrentar uma situação externa, fora dela. Que situação era essa? Era a multidão que apertava Jesus. Havia uma multidão que apertava Jesus. Um monte ali de pessoas, acredito eu, imagino eu, mais homens do que mulheres, que seguiam Jesus, até mesmo por causa da época, da tradição, lá da época que nós estamos contando a história, que era uma época diferente, um tempo diferente, né? E essa mulher, ela pensou, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curado. Porém, ela teve que enfrentar essa multidão. E ela pensou, como que eu vou enfrentar essa multidão? Mas ela teve que enfrentar. Ou ela enfrentava, ou ela não ia ser curada. E diz a história que ela enfrentou a multidão. Ela passou por meio da multidão. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela sentiu no corpo dela que ela foi curada.
Aí Jesus parou a multidão e começou a perguntar: quem me tocou? Quem me tocou? Aí os discípulos que estavam perto de Jesus falaram assim: mas mestre, todo mundo te toca, todo mundo te aperta e você vem me dizer quem me tocou? Aí diz a história que Jesus falou assim: não, mas alguém me tocou de forma diferente. Porque de mim saiu poder. Eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. E aí aquela mulher, toda trêmula, com medo, ela disse e revelou toda a verdade. E disse-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E aí, no texto seguinte, então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Agora eu vou te provar que Jesus não pode fazer nada por você e por ninguém. E disse-lhe Jesus: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada do teu mal. Eu lhe pergunto, ali no meio da multidão, será que não havia pessoas que estavam doentes também? E que apertavam Jesus? Porém, esta mulher, no seu coração, dentro dela, ela acreditou. Ela empenhou uma fé tão grande que na mente dela, no coração dela, ela só dizia: se eu tocar nas vestes, eu serei curado. Só isso. E aí Jesus falou: filha, a tua fé te salvou. Jesus falou alguma vez que foi ele que fez isso? Jesus falou que foi ele que resolveu o problema dela? Não. Foi ela que tocou na pessoa certa. Foi ela. Ela tocou na pessoa certa. Ah, mas Jesus era Deus na terra. Verdade. Mas Jesus tinha o poder de curar. Verdade. Mas quantas pessoas que apertavam Jesus e não acontecia nada? E quantas vezes que Jesus falou para várias pessoas que foram curadas: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vá em paz e seja curado deste mal. Entenda uma coisa: a fé que vai mover você a sair do lugar onde você está dentro de você. O Deus vivo que você precisa encontrar está dentro de você. Eu não estou falando de igreja, e nem de placa de igreja, e nem de religião. Eu estou falando do Deus vivo que habita dentro de você. Independente de crença, religião, independente de nada. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. Quando você fizer uma oração, olhe para dentro. Não para fora. Para dentro. Porque o eterno está dentro de você. O seu espírito é eterno, a sua mente é eterna. A fé que move você, que sustenta você, está dentro de você e não fora. E eu provei para você que Jesus não pode fazer nada por você. É você que precisa tomar uma decisão. A decisão, a chave é a sua decisão. Decisão de mudança. As pessoas vivem uma vida sem propósito. Se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer caminho para você vai servir. Se qualquer caminho serve para você, você vai chegar em qualquer lugar. E se em qualquer lugar você chegar, você vai precisar ser feliz nesse qualquer lugar. Agora, se você quer viver um propósito sobre essa terra, se você quer viver um propósito sobre essa terra, você precisa seguir um caminho. Você precisa seguir uma trajetória. E nem sempre vai ser totalmente claro o caminho que você vai seguir. Eu, quando criança, um dos grandes bloqueios que eu tinha era de aprendizado. Até a quinta série,
Eu rodei 3 vezes, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia interpretar o texto, não sabia fazer um problema de matemática, não sabia. Simplesmente, aos 14 anos, eu parei de estudar para ir trabalhar. Larguei o trabalho, isso já faz mais de 30 anos atrás. Na época podia fazer isso, né? Mas eu não conseguia aprender. Eu tinha bloqueio de aprendizado. Crença de aprendizado, bloqueio de aprendizado. Inclusive, eu até chegava o ano, eu dizia, esse ano eu vou me esforçar, eu vou estudar e vou dar uma melhor para passar de ano. E chegava, passava os meses, não dava certo, fazia prova, era só 4, era só vermelho, não conseguia, nada. Sabe o que é? Sabe não conseguir? Educação física, história, geografia, religião, artes, tudo eu dava errado, tudo dava errado. Não funcionava, simplesmente não funcionava, não ia, minha cabeça travava, não ia. Hoje o que eu mais faço é ler, aprender, ensinar, e eu amo ensinar. Amo as pessoas, ensinar as pessoas a destravar as suas crenças limitantes e os seus bloqueios emocionais. Porque eu entendo que o que mais trava você não é a sua capacidade. Você é inteligente. Você estuda, você lê, você se esforça, mas quando você está quase chegando no pote de ouro, você mesmo se auto-sabota. Você sabota com seus pensamentos, você sabota com suas palavras, você sabota com seus sentimentos, você se auto-sabota com o seu ambiente, você se auto-sabota. E eu quero apresentar para você um curso e um treinamento completo que vai mostrar para você e vai ensinar você um passo a passo, como os seus pensamentos, a sua visualização, as suas palavras, o seu sentimento, o seu ambiente, o medo e muito mais. Esse curso, esta aula, são 10 vídeos. Cada vídeo é como se fosse uma peça do quebra-cabeça. Então você vai montar, cada vídeo que você vai ler, vai assistir, ouvir e aprender, você vai montando esse quebra-cabeça. E você vai ver o quão a sua vida vai ser diferente depois que você assistir essas aulas. Só que eu já vou fazer uma advertência, que vou dar uma atenção muito grande. Esse conteúdo é somente para aqueles que querem uma transformação de vida. Para aqueles que querem, que têm fé no seu coração e acreditam. Se você assistir essas aulas, eu já faço aqui uma atenção. A sua vida nunca mais será a mesma. Porque uma vez que a sua mente se expande, uma vez que você entender, não tem como mais desentender. Uma vez que você aprender e entender os caminhos, não tem mais volta. Então, se você quer entrar num caminho, um caminho de verdade, um caminho de luz, um caminho que vai levar você para onde você quer, para cumprir o seu propósito, então você vai clicar ali no link que eu vou deixar na descrição embaixo, no site, você vai entrar no site e você vai adquirir esse curso, esse treinamento que vai lhe ajudar a te direcionar, a te dar uma luz no teu propósito de vida. Tá certo? Então, espero você nas aulas, espero você no curso. Quero pedir que você compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa. Não precisa ser 10 pessoas, uma pessoa só. Compartilhe apenas com uma pessoa este vídeo e esse conteúdo que eu acabei de passar para você. Tá certo? Valeu! Abraço, beijo no coração e até a próxima. Te espero lá no curso. Vai lá no curso, no treinamento, participa lá e você vai ver o quanto a sua vida vai ser transformada. Valeu!